É isso aí, pessoal, estamos de volta, saímos do esporte, desse projeto tão importante, né, para as crianças, para a cidadania, para o futuro das crianças, e vamos falar de história, de cultura. O Comperj, que é o grande investimento do governo federal em Itaboraí e na região, realmente vai ser um marco para a cidade de Itaboraí. E a história da cidade é uma história riquíssima. Por isso nós convidamos aqui o professor, essa figura ilustríssima, que é o professor Paulo Maia, que como ninguém conhece a história dessa cidade. Professor, primeiro quero dizer que é um prazer enorme conversar com o senhor aqui no nosso programa e perguntar ao senhor uma pergunta clássica: como Itaboraí surgiu? Onde começou? Então, primeiro obrigado aí pelo elogio, ilustríssimo, não tem nada de ilustríssimo, apenas um ser humano. Agora, Itaboraí começou, tudo começou com a vila de Santo Antônio de Sá, que lá onde está o Comperj, onde o Comperj está sendo construído, onde está o convento São Boaventura. É o que resta da vila de Santo Antônio de Sá. Tudo começou assim, em 1612, Manuel Fernandes Osoro construiu uma capela lá em sua fazenda. Ao redor da capela e da fazenda foram chegando pessoas e tal, acabou surgindo uma freguesia, né? A freguesia de Santo Antônio do Macacu ou do Caceribu. Conforme foi crescendo, em 1697, o governador Arthur de Sá e Menezes, que governava a capitania do Rio de Janeiro, ele elevou a vila de Santo Antônio, a freguesia de Santo Antônio do Caceribu à condição de vila, né? Daí começou tudo, né? Os municípios de Guapimirim, Magé, Itaboraí, Tanguá, Cachoeiras, Rio Bonito surgiram da vila de Santo Antônio de Sá, né? Agora, Itaboraí era uma freguesia da vila de Santo Antônio de Sá. Como é que ela começou? Começou num lugar aqui chamado São José do Iguá. Iguá em tupi quer dizer Baixada Alagadiça, lugar alagadiço. Isso. Fica aqui em Venda das Até Pedras. hoje é alagadiço. Até hoje é alagadiço. É impressionante. Impressionante. E começou com uma capela em homenagem à Nossa Senhora da Conceição. A capela ficou pequena e aqui onde nós estamos, próximo da praça, um comerciante, um fazendeiro da época, João Correia, ele construiu uma capela. A capela ficou pequena, se construiu uma capela maior, né? Que deu origem a essa igreja que nós temos aqui, a igreja de São João, que foi construída em 1742 com dinheiro da Fazenda Real, Portugal. E aí tem várias vertentes da história por aí, aqui onde nós estamos. Na realidade, essa igreja surgiu antes da cidade de Itaboraí. Sim, a vila de Santo Antônio de Sá estava no auge do desenvolvimento. No auge, ela chegou a ter mais de 17 mil habitantes. Naquela época. Naquela época. O território não era no local da vila, espalhado no município da vila. No entorno. No entorno, exatamente. Grande entorno. Isso. E metade desses 17 mil eram de escravos, né? E se produzia o que aqui? Cana-de-açúcar, né? Açúcar, aguardente, farinha de mandioca. E a vila, por ela estar no entroncamento entre o rio Macacu e o Caceribu, ela passou a ser um entreposto comercial, né? Mas em 1829 houve uma epidemia de febre amarela, né? Chamada febre do macacu, né? No ano anterior, em 1828, aconteceu uma grande seca. Em 1829, uma enchente nessa região toda, o que propiciou a proliferação do mosquito transmissor da febre amarela. Né? E daí, o que aconteceu? A vila começou a entrar em decadência, a vila de Santo Antônio de Sá. Fugindo, a população fugindo do mosquito, passou a vir para os lugares mais altos. Itaboraí, outros lugares, né? Aqui era São João de Itaboraí. Era uma freguesia da vila de Santo Antônio. Exatamente. Muito bem. Chegou ao ponto lá de não ter mais nem vereador para legislar. Ia morrendo todo mundo. Todo mundo foi saindo. Doente também. E todo mundo veio para cá. Veio para cá. Outro problema que aconteceu aí nesse meio tempo, em 1833, a Itaboraí foi elevada à categoria de vila, porque lá já estava em decadência. Exatamente. Surgiu então
o município de Itaboraí. E a vila de Santo Antônio... Mas na realidade a igreja central aqui, a igreja São João, já estava construída. Já estava construída, foi em 1742 ela foi construída, entendeu? É uma história muito rica. Rica. Até... E as crianças, os jovens, as pessoas da cidade acabam não conhecendo a história. Vão conhecendo devagarzinho, porque a gente vai fazendo uma palestra aqui. O senhor é a fonte de conseguir passar isso para as pessoas. Mas não precisa chamar de senhor, não, senão eu fico muito não, velho. Professor, eu fico velho como a história. Não, mas o professor está jovem ainda. Agora, aqui em Itaboraí, tiveram também figuras nacionais, né? Destaques nacionais. Muitas figuras. Quem que o senhor poderia... Aqui, por exemplo, na praça nós temos aqui estátuas, por exemplo, ali é o Salvador de Mendonça. Salvador de Mendonça... Essa estátua aqui. Isso. Ele nasceu aqui na Travessa Espírito Santo, ao lado da torre da igreja. Ele nasceu e morou ali. O Salvador de Mendonça foi um diplomata brasileiro importantíssimo, porque ele colaborou para o reconhecimento da República Brasileira junto aos Estados Unidos. Ele foi escritor, Itaboraense. Nasceu aqui. Nasceu aqui, ali na Travessa Espírito Santo, que muitos teimam em chamar aquilo de beco. Beco é um lugar sem saída, onde fica ralé. É uma travessa, não é um beco. Uma Travessa Espírito Santo. Eu posso pedir para falar de uma primeiro? Pode. Visconde de Itaboraí. Visconde de Itaboraí foi talvez o mais importante de todos eles. Ele nasceu na Fazenda da Cruz, em Porto das Caixas, né? Inclusive lá existe até o calçamento que levava a Fazenda da Cruz. A sede da fazenda está lá até hoje. Precisa de cuidado, precisa tá abandonado. Eu queria pedir ao senhor para a gente fazer um programa lá. Nós vamos fazer, com todo prazer. Então nós teremos um programa lá nas próximas semanas, nessa fazenda histórica, né, para o Brasil. Para o Brasil, claro, para o Brasil. Mas aí ele estudou advocacia, estudou em Coimbra, na Faculdade de Coimbra, na Universidade de Coimbra, e voltou para o Brasil e aqui na política ele conseguiu destaque. Ele foi governador da província do Rio de Janeiro, ele foi ministro da Fazenda, foi um dos criadores do Banco do Brasil atual, foi presidente do Banco do Brasil. Entendeu? Foi ministro da Marinha, foi ministro da Fazenda, eu já disse. Uma das pessoas mais importantes do país. Mais importantes do país na época do Dom Pedro. Ele montava os gabinetes, o ministério do Dom Pedro era ele que, junto com o Visconde de Uruguai, que também nasceu aqui em Itapacorá, é um outro capítulo. Vamos falar do Visconde de Uruguai na próxima. Na próxima. Então, as pessoas que moram em Niterói, no Rio, em Santos, lá tem rua Visconde de Uruguai, tem rua Visconde de Itaboraí, saiu tudo daqui. Mas então... uma coisa importante aqui, que eu quero até que a gente mostre agora, o Visconde de Itaboraí morou aqui. Morou na casa onde é hoje a prefeitura. Existe aqui, hoje, né, hoje representa a prefeitura, onde a prefeitura se instala, onde foi a casa de uma das pessoas mais importantes do país, que é um itaboraense, que é o Visconde de Itaboraí. Visconde de Itaboraí. Agora, e o Teatro João Caetano? Teatro João Caetano, pois é, o João Caetano, ele nasceu aqui na Serra do Lagarto, ali na divisa de Maricá com Itaboraí, nasceu ali. E foi o primeiro teatrólogo brasileiro. E o teatro aqui, mais tarde, ele foi construído e ele também representou aqui várias peças. Inclusive aqui, a Princesa Isabel e o Conde D já vieram nesse teatro. E foi então o primeiro teatro João Caetano do Brasil. Do Brasil. O primeiro teatro com o nome de João Caetano no Brasil. João Caetano, ele foi pro Rio de Janeiro e ele conseguiu um status tão importante em relação ao teatro, que quando ele morreu, no enterro dele, o féretro foi passando, né? O enterro foi passando, e o comércio foi fechando as portas e todo mundo seguindo, ao ponto de ter mais de 5 mil pessoas seguindo. Naquela época. Mais de 5 mil pessoas seguindo de tão o reconhecimento, a pessoa querida que ele era. Né? Agora, professor, parece um destino, né? Acredito que, obviamente, de Deus, a mão de Deus, de Itaboraí está recebendo todo esse investimento lá onde começou a vila
A Vila de Santo Antônio Santo do Sá. Antônio. Isso é uma coisa até meio Isso é uma estranha. coisa- É pelo seguinte... Onde Itaboraí começou, depois de todos esses anos, de 300 anos talvez, volta o Comperge para o ali. mesmo Isso é lugar. uma coisa e tem de uma Deus. coisa, a questão de religião, cada um tem a sua, É. mas é uma coisa assim um pouco estranha, foi o seguinte, que o dia, falando-se da Igreja Católica, por exemplo, cada um tem a sua religião. Cada um isso tem não a se sua discute. religião. Mas lá era em homenagem a Santo Antônio, Isso. né? No dia 13 de junho. E o presidente Lula esteve lá lançando a pedra fundamental do Comperge no dia 14 de junho. Num dia 14 de junho. Sem nenhuma... Foi o destino, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, eu não sei. Eu quero agradecer ao senhor. Infelizmente, essa conversa aqui poderia demorar algumas horas. Mas Dias, você, dias. Essa é a história dessa região, a história da cidade de Itaboraí, né? E essa região hoje que foi abençoada com todo esse investimento que vai acontecer ao longo desses anos, tem uma história belíssima, as pessoas precisam conhecer. Quero agradecer muitíssimo essa pessoa ilustre, essa pessoa bacana, maravilhosa, que é o professor Paulo Maia. Quero agradecer a você que nos assistiu. Na quarta-feira estaremos de volta aqui às 11 da manhã com um novo programa bacana e bem próximo faremos essa visita lá para conhecer a história da Fazenda da Cruz, do convento. Do convento, de Porto das Caixas. Isso. Tem muita história. E eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar falando sobre história. Afinal, é a minha área, eu adoro isso. E sem história, nenhuma cidade, nenhum país pode ir para frente. Porque é aprendendo a história que a gente aprende também a não cometer os mesmos erros e a tentar acertar cada vez mais. Professor, muito obrigado. Obrigado. Vamos falar também sobre cultura, sobre o que a gente pode um dia sonhar em fazer. O senhor tem muita experiência nisso. Mas é isso aí, pessoal. Um beijo grande, uma ótima semana. Até quarta-feira, aqui 11 horas. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Até lá.